E aí tem uma última coisinha que eu quero chamar a sua atenção, meio que o pulo do gato dessa história toda. Muitos alimentos sem glúten são feitos à base de farinhas refinadas e até mesmo de farinha de milho transgênico, principalmente quando você orienta o seu paciente que quando ele vai comprar um alimento em que está escrito amido modificado, isso significa que é fonte de a origem desse alimento é de um alimento transgênico, modificado é de um alimento transgênico. Então a maioria dessas farinhas são farinhas brancas, muitas vezes obtidas de alimentos transgênicos como milho e soja, farinha simples, né, como tapioca, como açúcar, como frutose, como farinha de arroz branco, enfim. E qual que é o problema? Justamente do que a gente está falando? Microvilosidades atrofiadas. Microvilosidades produzem disacaridases. Disacaridases são responsáveis, inclusive, por quebrar o açúcar. Justamente porque o açúcar ele é um disacarídeo feito de uma molécula de glicose associada a uma molécula de frutose. Então, se esse disacarídeo que eu estou consumindo, que o meu paciente está consumindo frequentemente na sua dieta sem glúten, mas cheia de açúcar e farinha branca, e ele tem uma atrofia das suas vilosidades, o que vai acontecer? Esses disacarídeos chegam ali no intestino delgado, as microvilosidades atrofiadas não conseguem produzir os disacarídeos, esse açúcar passa reto, chega intacto ao intestino grosso, e açúcar no intestino grosso gera processos fermentativos que não são legais, vai alimentar bactérias ruins. Isso vai piorar a desbiose e piorar a inflamação. E aí a gente tem um outro fator. Microvilosidades produzem lactase, a enzima que quebra a lactose. Se a lactose chega no intestino delgado e ela não é adequadamente digerida porque essas microvilosidades estão atrofiadas, essa lactose vai ficar intacta e também vai gerar problemas digestivos, diarreia, gases. Isso tudo pode ser um fator de risco para supercrescimento bacteriano, né? Carboidrato mal digerido no intestino pode ser um fator de risco para supercrescimento bacteriano, o que por sua vez leva a processos inflamatórios. Ali na mucosa do intestino também, essa presença excessiva de bactérias. Isso tudo vai gerar mais dificuldade do paciente se alimentar bem, ele vai ter dores, ele vai ter diarreia.